Opa, e aí, tudo bem com vocês? Deve saber que amor de pai entre filho é a melhor coisa que tem nesse mega, hiper universo inteiro, nessa face da Terra. Cara, teve uma coisa que chamou muito a minha atenção, em que eu vi numa matéria em que relatava uma história e no começo foi muito triste e muito chocante ao mesmo tempo, e no final foi muito feliz, em que contou uma história lá na China, foi nos anos 90, em 1988, em que uma mãe tinha perdido seu filho, que tinha no mínimo 8 meses e 2 anos de idade. Bem, mano, tudo começou depois que a mãe de Jian Jian, eu acho que esse fala o nome dele porque eu não sou muito manjador de chinês, então que sabe aí vai entender. Que, tipo, significa grande lá, que, tipo, é um apelido que a mãe dele dá pra ele. Porque, tipo, ela queria que ele fosse bem sucedido, que ele estudasse bem, pra poder ter uma boa vida de sucesso na vida dele. A China tava muito no auge uma política que você não podia ter mais de 2 meninos, porque, tipo, tava uma crise muito alta. No interior, você podia ter apenas um menino, e na zona urbana, você podia ter, tipo, entre um menino e uma menina. Sendo que os pais vão ter que gastar dinheiro na alimentação, nas roupas, nos calçados, sendo que vai dar o mesmo valor, mesmo você não podendo ter na possibilidade de 2 filhos e 2 filhas. É bem complicado entender essa igualdade, entre aspas, da política da China, em que te dá a possibilidade de você ter 2 filhos, só tem que ser de sexo diferente se você morar na zona urbana, em que se você tiver 2 filhos, mesmo sexo, você é obrigado a dar entre um deles para um casal que nunca teve filhos na vida. Bem, a mãe de Jian Jian, ela trabalha numa exportadora de grãos na China. Ela gostava muito de trabalhar, que era bastante bom pra ela e dava pra sustentar a família. Bem, às vezes ela também conseguia viajar para o interior, para conhecer grandes pessoas que trabalhavam na exportadora de grãos. Mas quando ela tinha viajado, bem, o pai, ele foi buscar o filho no jardim de infância. Eles costumam deixar o filho no jardim de infância pela manhã. Se um largar um trabalho antes do outro, eles vão lá buscar o filho e trazer para casa. O pai, ele tinha ido buscar lá o filho no jardim de infância. Quando ele percebeu que estava passando bem perto de um hotel da família dele, ele resolveu tomar um pouco d'água e deixou o filho dele durante 2 minutos lá de fora. E ele tinha no mínimo 8 meses e 2 anos de idade. Como eu falei bem antes agora é uma coisa que fica, tipo, duvidosa. O cara foi tomar um copo d'água ou ele foi, tipo, esvaziar o botijão d'água? Porque o cara demorou tanto, velho, 2 minutos, ele deixou o menino lá fora. Sério, tipo, deu oportunidade para os sequestradores de criança capturar ele e levar ele sem ele perceber. Tipo, qual a dificuldade de você pegar o menino, trazer pro hotel e deixar ele, tipo, esperando lá, tipo, aguardando quando o pai tá tomando água. Cara, bem simples, velho. Não sei porque ele deixou o lado de fora. Quer dizer que, tipo, é proibido entrar de criança? Eu acho que era isso. Cara, isso logo me lembrou uma coisa que aconteceu no Brasil, mas, tipo, não é semelhar, que, tipo, gerou morte e outra que gerou sequestro. Eu acho que você já conhece a história, que foi o menino Miguel, que ele morreu não sei quantos andares lá, em que a primeira moça, ela talvez de evitar a morte dele, pegando ele, ela assim primeiro apertou o botão do elevador e deixou o menino ir pro seu destino. O marido tem culpa? Tem culpa e foi muita irresponsabilidade, porque, tipo, antes de rolar esse sequestro, tinha passado na TV, muitos pais estavam tendo suas crianças sequestradas, e, tipo, ao mesmo tempo vendidas ainda. Nos anos 90, como lá na China, em que a crise ela conseguia reinar lá no país, tinha muita gente que aproveitava do tráfico de criança. Muitos chineses não aguentavam a crise, que eles aproveitavam ser sequestradores e aproveitavam do tráfico de criança, fazendo seu capitalismo e lucrando por cima das crianças, vendendo cerca de 4.700 e tanto. Não vou lembrar o nome nome da moeda lá, então vou falar apenas 4.600. Em que eles vendiam essas crianças para casais que não tinham nenhum filho sequer, e se fosse na zona rural, eles aproveitavam e vendiam uma menina ou um menino. Se os casais de mínimo tivessem uma menina ou um menino, se tivesse um menino, eles vão lá dar uma menina. Mas para sorte de Janjan, e que bom que ele entrou, em que ele foi comprado por uma família que era de bom coração e que era bastante educado com ele, tratava como se fosse um filho biológico. Tinham comprado roupas para ele, tinham comprado calçado, tinham alimentado muito bem ele, tinha até matriculado em uma escola muito boa e que ajudou muito ele na aprendizagem dele. Boa parte da família estava sabendo sobre a notícia do próprio filho do casal que tinha desaparecido, mas a única pessoa que estava sabendo dessa notícia era a própria mãe de Janjan, que estava no trabalho lá e tinha recebido um telegrama. É que, tipo, naquela época não existia nada de rede social, não tinha nada que pudesse mandar mensagem de texto para ela, apenas com 4 palavras, que era para ela ir urgentemente e volta para casa rápido. Ela quase não entendeu, ficou confusa, mas ela foi urgentemente para casa, voltou e quando chegam lá foi informado que o filho dela tinha desaparecido.
Ela foi perguntar pro marido como que os filhos deles tinham desaparecido assim tão rápido. A mãe, realmente aperreada, preocupada, ela começou, tipo, ir na delegacia, perguntando se tinha como procurar o filho dela, e começou as buscas. Mas quando ela viu que não tinha ninguém da família que tinha visto o menino, ela começou a ver que o caso estava muito sério, começou a imprimir 100 mil folhetos com a imagem do Janjan. Assim, ela colocando vários folhetos em grande maioria da cidade, no centro, no zoológico, onde uns locais que ela sempre passeava com o filho dela, com o marido, e o marido também estava ajudando também nos casos, mas ao passar dos meses, anos, ela via que ninguém chegava a falar com ela que tinha encontrado o filho. Fazendo assim, no instinto dela, ela ia culpar o marido, falando que é culpa dele que o filho dele tinha desaparecido. Cara, eu compreendo que o pai teve muita irresponsabilidade pelo filho, mas não diz o fato de você querer culpar aquela pessoa por algo que não tá dando certo e você fica estressado e tendo a descarregar sua raiva naquela pessoa, sem menos saber que aquela pessoa está totalmente arrependida naquele caso que ela fez. Bem, meses, anos foram à procura do seu filho, mas infelizmente eles não conseguiram achar resultado algum do seu filho, não conseguiram achar seu filho de maneira alguma, e mal eles sabiam que o seu filho estava em mãos seguras, mas chegou um certo ponto que eu já esperava em que a própria esposa ela queria terminar o seu casamento com o seu marido. Bem, aí ela começou a morar na casa da mãe dela, de 96 anos, muito idosa demais, e que a própria mãe dela, a idosa, tava com muita saudade do neto dela. Uma certa manhã, ela tinha saído pela rua, procurou seu filho e tinha avistado um casal que tinha uma criança, dando a intenção que ela imaginava que aquela criança poderia ser o filho dela. Ela viu que esse casal tava pegando um ônibus, só que não deu tempo dela chegar naquele ônibus. Então ela pegou outro ônibus e, pela sorte dela, aquele ônibus que ela tinha pegado também tava indo pra direção daquele ônibus que também tinham pegado. Então ela percebeu que aquele casal tava saindo do ônibus e indo pra direção do metrô. Assim também ela tentando chegar mais rápido possível naquele vagão, mas ela viu que o trem estava quase a partir e as portas estavam quase fechando. Então ela entrou no vagão e ela foi para outra cidade. Chegando assim um trem na outra estação de metrô e ela tentou avistar aquele casal com aquela criança no meio daquela multidão toda. Ela conseguiu avistar e foi correndo às pressas para ver se aquela criança era o filho dela. E para grande surpresa dela, infelizmente não era o filho dela. Nesse certo ponto, ela queria terminar de procurar seu filho, não queria mais saber do seu filho. Pensou que tudo isso era em vão e que ele já estava morto. Mas algo dizia para ela a mais que ela iria encontrar ele um dia ou iria saber a notícia boa sobre seu filho. Então, na certa manhã, na casa de sua mãe, que estava prestes a falecer, ela chamou sua filha, em que ela tinha sonhado que o seu neto tinha voltado para casa. Fazendo assim ela pensar que era Deus querendo falar com ela, que um dia o filho dela voltaria ou ela mesma ia encontrar o filho dela finalmente. Então a filha chegou perto do ouvido da sua mãe, sussurrou no ouvido dela falando que não ia desistir de procurar o seu filho e ia encontrar ele até o final. Então sua mãe levantou um grande sorriso e ela percebeu que sua mãe não estava mais entre ela. Então os meses foram se passando, anos, chegando em 2005, como já tinha o Google em que tinha vários sites sendo criados. Então, fazendo assim ela pensar, ela queria criar um site que ia ajudar muitos pais a resolver seus casos, seus filhos estão desaparecidos. Então ela criou um site que chamava Baby Come Home, significa bebê, volte para casa, em que realmente ajudou muitos pais a resolver os seus casos, e que não ajudou muito ela, não ajudou tipo, a encontrar o seu filho, mas a felicidade de outros pais que encontraram seus filhos. Em 2006, o governo da China estava avançando na tecnologia. Eles criaram um sistema de DNA em que eles pegam a amostra do sangue daquela criança e se ambos fossem compatíveis, já confirmava ali que era filho e pai. Então os anos foram se passando e que ela não conseguia encontrar maneira alguma o seu filho, mesmo tendo essa ideia fantástica que ajudou muita gente. Chegando em 2019, prestes a desistir, já imaginava que o filho dela tinha morrido e que as forças dela já tinham acabado, mas quando passou mais um ano, chegando em 2020, nesse ano que muita gente fala que tá uma desgraça, só traz notícias ruins, mais pra essa mãe, e alegrou o coração dela mais ainda, e que deu mais força pra ela continuar ainda, que foi logo no dia 10 de maio, Dia das Mães, em que ela recebeu um ótimo presente do Dia das Mães, e foi o seu filho, lá no departamento de segurança, que encontraram finalmente seu filho. Ela totalmente alegre, sem acreditar, falando que era mentira. Ela falou que se era verdade mesmo, falando de sim. Ela ficou tão alegre que conseguiu até voltar a se relacionar com seu ex-marido que ela tinha brigado. Ambos se entenderam e foram para lá no salão do departamento de segurança da China, mas ele não conseguiu encontrar de maneira alguma. Mas o filho deles conseguiu encontrar eles. Então ele grita a palavra mãe, bradando bem alto até fazer um eco. Então a mãe já tinha se virado e percebe que era um homem adulto correndo nessa direção. Ela mesmo imaginava que, na visão dela, ela pensou que ele não ia reconhecer ela, achou que era apenas uma estranha, que ele tinha apenas se enganado. Mas para surpresa dela, ele tinha reconhecido e foi o mais rápido possível nos braços de sua mãe. E ambos se abraçaram e caíram em lágrimas. Assim também o seu pai também, que abraçou os dois e também começou a chorar. Aquele dia foi o dia mais feliz para aquela família.
Bem, meu canal Perde Opiniões. Se você gostou do canal, se inscreve aí, não vai custar nada, nem um centavo algum. Um abraço e até o próximo vídeo.